Boa noite, pessoal. Nós teremos hoje uma noite muito especial. Eu vou falar pouco, vou passar aqui para os alunos do curso de História, que serão os apresentadores do evento. O Bruno. Boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós agradecemos a presença de todos aqui. Bom, estamos reunidos para o lançamento da plataforma virtual Empório Flamejante. Meu nome é Águida, eu estou no segundo termo do curso de História aqui da FAI. Boa noite a todos, eu sou o Bruno, estou no oitavo termo do curso de História da FAI. E seremos seus apresentadores de hoje, tudo bem? Então, para a nossa primeira apresentação, eu chamo a professora Isabel Castanha Gil para apresentar a Alfa Slime. Muito bem. Então, falar um pouquinho do que é esse projeto, né? Que vocês viram no programa que estava até agora há pouco, os professores podem ter passado para vocês. É uma novidade com jatobá. Imagina, né? Jatobá, que todo mundo conhece esse fruto? Alguém nunca tinha visto? Já abriu, já cheirou, que é muito delicioso o cheiro, uma belezinha. Diz que é chiclete de pobre, porque gruda no céu da boca, né? Chiclete de pobre. Muito bem, quem diria um fruto desse com tanta inovação? Mas tem um pouquinho de história aí para vocês conhecerem, para a gente contextualizar um pouquinho. Para nós aqui do oeste do estado de São Paulo, ele não faz parte dos nossos hábitos alimentares. Mas quando você vai para o Cerrado Mineiro, você vai para o Cerrado do Centro-Oeste, você vai para a Amazônia e para algumas regiões do Nordeste, é um fruto muito usado, muito conhecido, e a tradição do uso vem lá dos indígenas. Então tem séculos e séculos e séculos. E para que eles usavam e ainda usam, e as comunidades tradicionais também? Porque é um fruto extremamente rico em propriedades nutricionais e medicinais. Para a nutrição, ele é rico em sais minerais, magnésio, cálcio e mais uma porção de coisa. Não tem glúten, né, Edna? Não tem glúten. Então, as pessoas que têm sensibilidade à farinha de trigo, por exemplo, está aqui um excelente substituto. Para a medicina tradicional, sempre foi usado a casca para fazer xarope, para fazer chás, é um excelente redutor de próstata, para brônquios e mais uma porção de coisa. É bom para quem está convalescente de uma cirurgia, quem está com anemia, enfim, a sabedoria está lá com os povos nativos e a gente acha que é tão sabido, mas a gente foi se distanciando disso tudo. E como é que nasceu esse projeto, né? Nasceu da seguinte maneira. Durante 27 anos eu trabalhei lá no Centro Paula Souza, Maria Emília está aqui junto. E lá, por um bom período, eu fui agente regional de inovação, até 2022, quando me aposentei. E nesse momento, eu fui fazer um trabalho na região, que é o que vocês verão amanhã, com microempreendedores e microempreendedoras. Hoje vocês vão conhecer um deles. E nós vamos fazer esse trabalho de fortalecimento e reconhecimento das identidades que nós temos aqui. Porque quando a gente para e pensa, nós somos aqui, nós da Nova Alta Paulista, nós somos uma soma de tudo. Aqui nós temos descendentes de europeus, de japoneses, de nordestinos, de paulista, de árabes, enfim. Mas quando você tem uma soma de tudo, e também porque nós temos uma colonização recente, em torno de 70 anos, nós não temos aí um grupo étnico predominante. Então, muitas vezes a gente nem conhece direito o que a gente tem. O jatobá é uma das
madeiras mais caras do mundo. Quando a gente vê aqueles palácios, né? Quando a gente vê aquelas mobílias dos palácios, a maior parte é feita de jatobá. Então vai tudo para exportação. E para também uma madeira pesada, uma madeira dura, durável, também aqui para nós ela foi muito valorizada. Por isso praticamente nós não temos mais, né? Nós não temos mais. Então, conhecemos pouco, tem um pé aqui, tem um pé lá e assim por diante. E a partir daí nasce a ideia então de criar alguma coisa, buscar alguma coisa que fosse nossa, que tivesse essa, vamos dizer assim, essa preocupação ambiental, porque o jatobá também precisa de reflorestamento, ele é excelente nos reflorestamentos, né? Então, nós já estamos com mais de 10 mil mudas plantadas de jatobá por parcerias e nós estamos trabalhando. Esse trabalho, ele tem muita cooperação, mas muita cooperação mesmo, porque nós colocamos um tripé: o conhecimento, a criatividade e a cooperação. Esse é o tripé que sustenta o projeto. O conhecimento, a criatividade e a cooperação. O conhecimento, aqui da FAI, o professor Buchala me orienta bastante, a professora Eliana, eu busco um monte de ideia lá com ela da agronomia, o São Carlos, o pessoal do marketing, a Ieda, e mais outros, a Maria Emília, né, lá da Goetec, mais o pessoal da APTA, o pessoal da CAT, o pessoal do IAC, e o Sebrae está junto com a gente, e a gente vai tocando e vai criando na medida do possível. E nós fizemos o seguinte para vocês conhecerem um pouquinho. Essa dimensão ambiental, então sim, está sendo plantado, né, porque a gente precisa da matéria-prima. Porém, vai demorar cerca de 12 anos para ter a primeira produção. Então nós temos que trabalhar com as árvores que aí estão. E aí nós fizemos o teste o ano passado, com 3 mil quilos de jatobá, coletado por pessoas. E onde é que estão essas árvores? Então elas estão bem dispersas. Elas estão à margem das estradas, nas praças públicas, no pátio de uma escola, no pátio de um centro de saúde, no sítio de uma pessoa, está bem esparsa. E nós fomos, então, com a ajuda de ex-alunos, principalmente, nós fomos divulgando, com a ajuda dos colegas, o pessoal da CAT divulgou bastante para os agricultores, e o jatobá começou a chegar. E é muito interessante, porque eu fui seguindo, onde é que eu fui aprender isso, né? Eu fui aprender em Mato Grosso do Sul, onde a farinha de jatobá, ela é desde sempre. Para nós é novidade, para eles não. Então, eu fui seguindo toda a orientação do pessoal de Nioá que faz lá no extrativismo e tudo mais. E aí, então, nós dividimos em 2 dimensões. Vocês vão aprender, acredito que a maior parte é um termo novo hoje. Low-tech e high-tech. O que é o low-tech? Então, veja bem, high-tech é fácil da gente saber, né? É o que é mais moderno, que está na ponta da tecnologia. High-tech. Low-tech é outra expressão em inglês que quer dizer o outro lado, baixo emprego de tecnologia industrial. Então, por exemplo, chegar nessa farinha aqui é low-tech. Você chegar, por exemplo, nesse licor de jatobá, que isso é uma receita muito simples, que há séculos se faz. Esse é low-tech também. Mas por que isso é interessante? Por causa do seguinte, porque no mundo moderno que a gente vive, com tanta tecnologia, parece para nós que só se tiver informática, se tiver robótica, que é interessante. Mas olha, tem espaço para as coisas naturais, tem espaço. E vocês sabem que tudo satura. Nesse momento de excesso de tecnologia, de excesso de industrialização, de excesso de marketing, nesse momento, e também com a preocupação das emergências climáticas, as pessoas estão preocupadas.
E as pessoas estão voltando àqueles hábitos mais saudáveis, de alimentos menos processados. Então, o Lotec continua tendo seu espaço. Então, no Lotec, o que nós fizemos? Coletamos o fruto, despolpamos com martelo. Imagina 3.000 quilos martelando um por um, né? Depois pegamos essa polpa, deixamos por 2 dias desidratando um pouco. Depois ela foi passada no pilão. Vocês vejam que é tudo técnica tradicional. Foi passada no pilão para separar a polpa e a semente. Depois essa polpa foi torrada. Mas torrada como? Deu mais uns 900 quilos de farinha, mais ou menos isso, e também no forno caseiro não dá. Então nós descobrimos preciosidades na região. Em Pacaembu tem uma farinheira de mandioca que há muitos anos, o senhorzinho veio da Bahia, já tem 75 anos, desde sempre trabalhou com farinheira, entrega no mercado local, e até quem mora em Pacaembu tinha muita gente que não o conhecia, não sabe que tem essa preciosidade lá. E nós fomos lá, a Sara foi junto, a aluna bolsista, nós fizemos a torra da farinha lá, chegamos, por fim, nessa farinha aqui, torradinha. Vocês vão ver que já não tem mais aquele cheiro forte. Aí ela vem para cá. Aí ela já está numa embalagem mais comercial, né? Ela vem para cá. Eu trouxe no vidro transparente para vocês observarem a cor dela, né? E da farinha se faz uma infinidade de coisas. Inclusive, me permita, Édipo, inclusive a bala de coco com recheio de jatobá. E essa daqui vocês vão poder degustar hoje. Amanhã nós teremos bem mais degustação. Hoje ele trouxe essa surpresa aqui e vai passar uma balinha para cada um. Então vocês vejam, né? Aí também no Lotec, olha, esse daqui é um colar de mesa, aproveitamento da casca, né? A biojoia e todas essas coisas que a gente faz com baixo uso de tecnologia industrial. Mas acontece que tem mais outras tantas possibilidades. Aí entra a ciência, aí é o high-tech. Então, na ciência, nós desenvolvemos, por exemplo, o vinagre de jatobá. Amanhã vocês vão poder provar o vinagre de jatobá, quem diria, né? Então, pode colocar em uma colherinha, vocês vão poder provar um pouquinho, e tem sabor de vinagre um pouquinho mais fraquinho, porque ele é um vinagre gourmet, vou dizer assim, né? Chegamos também aqui, por exemplo, olha, essa é uma outra microempreendedora. Essa é a Sônia Moreno, de Oswaldo Cruz. Ela pegou uma receita milenar dos indígenas, junto com uma engenheira de alimentos, e chegou nesse xarope aqui. Toda essa composição que tem, nutricional e tudo mais, isso aqui é tudo medido, quantificado, assinado por uma engenheira de alimentos. Chegamos também, por exemplo, essa farinha aqui também, a composição, ela tem acompanhamento de engenheiro de alimentos e tem acompanhamento de nutricionista. Chegamos então também, olha, inspirada no jatobá, a cerâmica. A cerâmica também é milenar, porém a gente faz uma releitura da cerâmica e ela já começa a representar as características regionais, né? E junto com tudo isso, nós estamos chegando no Parque Tecnológico de São José dos Campos. Já foi desenvolvida, hoje já veio a notícia, uma tinta a partir da resina. Por enquanto é uma tinta artesanal que vai dar para usar em papel e pinturas, mas eles já veem possibilidade de outras coisas.
O professor João Paulo Gélamos, que é de Química aqui da FAI, ele já está com um projeto de pesquisa para colocar a resina junto com uma membrana que a professora Márcia desenvolveu aqui na FAI. Porque a resina do jatobá, ela tem altíssimo poder cicatrizante. Então ele quer colocar nessa membrana, ver o comportamento, para poder ver alguma pomada, principalmente para quem tem diabetes com dificuldade de cicatrização. O Édipo, fica em pé um pouquinho, Édipo, fazendo favor. O Édipo é chefe de gastronomia de Parapuã. Por meio dele foram desenvolvidas, Édipo, quantas técnicas gastronômicas como jatobá? 32 técnicas e 12 receitas já catalogadas. Todas as receitas foram desenvolvidas para que todas as pessoas, tanto que tenha conhecimento gastronômico ou a senhorinha da casa, ela consiga desenvolver as receitas em casa. Todas elas da linha fitoterápica, que é a minha área de trabalho, né? A minha especialização em comidas medicinais fitoterápicas. Então, todos os preparos em si entram nessa área de alimentos fitoterápicos. A bala de coco, que a gente trouxe hoje para a amostra, é a origem do meu trabalho, que a bala de coco, quando eu comecei há 17 anos atrás, foi com a bala de coco. Ela é uma linha vegana, tá? Recheado com o doce, que é o brigadeiro de jatobá, que também entra nessa linha fitoterápica. Ambos os dois vai trabalhar facilitando o processo digestivo e automaticamente diminuindo a quantidade de açúcares e sais minerais, a qual quem tiver alguma probabilidade, o diabético em si, vai absorver uma quantidade menor por causa da farinha de jatobá, que já está empregada. Outra só questão da barrinha, que você já tem retorno. Sim. Desenvolvemos também a barrinha energética de jatobá. E com a barrinha energética temos o pessoal da minha cidade de Parapuã, que faz essa parte de atletismo, né? E acompanhando com eles estão consumindo a barrinha de jatobá e tiveram um ganho de rendimento. O que seria isso? Reclamavam que a partir dos 25 a 30 minutos de pré-treino começava a fadiga muscular, é normal. Começou o esforço físico, você vai ter a falta de sais minerais, começa a reação química do corpo ali. Com a barrinha energética, antes do pré-treino, esse rendimento passou de 30 para 35, ou seja, aproximadamente 15 minutos de ganho de rendimento. Isso, um atleta, é massa muscular, ou seja, é ganho, possivelmente uma medalha aí mais para frente, né? Estão vendo? Então vocês percebam que, obrigada, nós estamos no começo, mas vem muita coisa pela frente. Eu coloquei a mesinha ali para vocês observarem que também tem um bordado, e aí a gente tem no grupo das microempreendedoras, que amanhã estarão aqui presentes, cada uma já tem a sua criatividade, o domínio da sua técnica, mas foi pedido que elas desenvolvessem, criassem alguma coisa a partir do jatobá, e agora a gente tem um mix, cada dia crescendo mais com o jatobá. E junto vem mais uma infinidade. E para ir, então, situando vocês, né? Então vocês viram, hoje é mais a dimensão pedagógica, então vocês vão ver vários cursos que estão estudando sobre o jatobá, cada um na sua perspectiva. E também nós fizemos a parte artística do jatobá, né? Então nós temos uma música do jatobá. A letra fui eu que compus, é um poema. Nós temos um projeto musical, nós já estamos com mais de 40 músicas gravadas, com direitos autorais registrados, e são escritores aqui da região, inclusive o Bruno é um deles, amanhã vai tocar a música do Bruno. Nós temos vários aqui da FAI que participaram, que têm seus poemas musicados, né? E nós temos um programa aqui na Rádio Cultura, segundas-feiras, às 13 horas, nós temos muito apoio da FAI, e nós estamos, então, também representando a região de diversas maneiras. Esse videozinho é rápido, e vou passar aqui para vocês, porque ele tem as imagens, e nas imagens vocês vão poder conhecer um pouquinho do processamento do jatobá.
que inclusive aqui pela FAI tem um grupo de história que vai apresentar isso. Nós estamos já em contato com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, para dar um curso aqui para nós, pessoal de história, e nós estamos trabalhando, começando aí para registrar as técnicas de processamento do jatobá como patrimônio cultural e material do Brasil. Então, você pode soltar, por favor? Fecha os olhos, põe escuta, abre a mente, o coração, respira leve, bem devagar, um dos gigantes da floresta, muito tempo, tem algo a nos falar. Ele é grande, muitas visitas a receber, chegam as pequenas apressadas, muito trabalho a fazer. De dezembro a fevereiro, muito mel nos favos vai reter. Muitas aves fazem festa, agradecem os fortes galos, quando a luz se anuncia, onde dormiram protegidas a noite toda, até o romper do dia. Incontáveis, quatro patas, grandes e pequenas, estão sempre por ali. Sombra ainda corrida, nessa mata onde a não vai a Pequim. Vem a chuva e rega as matas, enche o rio e o ribeirão. Da raiz até as folhas o gigante sobe em oração. Vem a chuva e rega as matas, enche o rio e o ribeirão. Da raiz até as folhas o gigante sobe em oração. Nos palácios e castelos, nas mobílias e nas comieiras, madeira nobre veio dele, transformada por quem é mais gigante. Sinto que ele é. Lá se foram as matas e os amigos naturais. O gigante Jatobá resistiu naqueles espigões. Imponente também, muitas
chuva e rega as matas, enche o rio e o ribeirão, da raiz até as folhas, um xícara de sol em oração. Vem a chuva e rega as matas, enche o rio e o ribeirão, da raiz até as folhas, um xícara de sol em oração. O que acharam? A letra é minha, a melodia e a voz é da nossa parceira Cida Jala, do Presidente Prudente, e os arranjos musicais são do maestro da Orquestra de Viola Caipira de Presidente Prudente, Anselmo Ferreira. E vocês viram várias vezes a palavra Latitude 21, é a nossa marca. Por que Latitude 21? Porque tudo que você está criando tem que ter um nome, né? E aí, tudo começa pelo nome. E tinha que ser um nome comum a todos nós. Então, o nosso recorte espacial, do nosso empreendedorismo, é aqui a Nova Alta Paulista, que vai de Herculândia até Panorama e Paulicéia. De Tupã, menos Herculândia, de Tupã até Panorama e Paulicéia, a geografia foi generosa conosco, caprichosa. Todas essas cidades nós estamos no mesmo paralelo terrestre, nós estamos no paralelo 21. Então, o que é comum a todos nós, até para quem está em Salmourão, para quem está aqui em Flora Rica, que sai do espigão divisor, continua, porque aí vem a engenharia e ensina para a gente que lá no chão, 1 grau da circunferência terrestre tem 111 quilômetros. E entre o Rio do Peixe e o Rio Aguapeí são 60 quilômetros. Então, todas essas cidades estamos no paralelo 21, daí a marca, que inclusive já está com um processo bem adiantado junto ao INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. E agora eu vou passar para vocês, antes de passar para os meninos, tem mais um videozinho, para vocês conhecerem se é uma plataforma de e-commerce, alguém está desenvolvendo, né? Então, quem está desenvolvendo é uma agência de São Paulo chamada Orbital. Tanto fez a parte de tecnologia, quanto fez a parte de marketing. E tem um fato interessante, ela se chama Wafa Smile. Ela é brasileira, mas os pais são libaneses e ela é muçulmana. Então, por isso, ela está ali com o véu. E eu a conheci quando eu estava na Inova, ela é uma grande colaboradora do Centro Paula Souza. Eu a conheci nesse momento e ela desenvolveu. Então aí já veio uma parte do nosso aprendizado dessa noite. Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a Smile e hoje eu vim contar um pouquinho para vocês sobre o Empório Flamejante. Esse projeto maravilhoso que tem sustentabilidade, tecnologia, economia criativa, economia compartilhada e uma série de outros benefícios em que eu tenho a honra de participar junto com a Isabel. Eu sou responsável pela parte do marketing e da tecnologia envolvida. Então hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona esse projeto, como foi um pouco da concepção dele e também de como todos podem participar desse projeto que envolve tanto a questão de ESG, né, que é um tema que eu vou falar um pouquinho, como essa parte de economia compartilhada, um grande marketplace aí da sustentabilidade. Todos sabemos que o ESG hoje é uma grande preocupação mundial e existem muitas formas hoje de se trabalhar o ESG, que é Environment, que é a parte de meio ambiente, Social e a parte de governança corporativa. Então, o Empório Flamejante, ele acaba englobando em todas essas áreas. Na parte
do meio ambiente, o Empório Flamejante entra principalmente na parte do reaproveitamento da casca do jatobá, que é um detalhe que eu achei assim muito legal de se trabalhar, né? Porque eu não sabia disso, mas aprendi muito com a Isabel, que a casca de jatobá, ela simplesmente cai da árvore e seu fruto, sua casca, ela não é reaproveitada. E a Isabel teve essa grande ideia, né, de montar esse projeto maravilhoso para que essa casca fosse reaproveitada de várias formas. E como ela tem aí todo esse know-how dentro das universidades, dentro da universidade a qual ela trabalha também, então ela conseguiu aí juntar, unir o útil ao agradável, fazer de uma casca que não se tinha valor nenhum, né, simplesmente ela é descartada, e conseguiu fazer dela virar vários produtos, que inclusive englobam medicina, né, produtos medicinais, produtos alimentícios, artesanato e tudo mais. Na parte do social, é muito legal porque como o Empório Flamejante virou um grande marketplace, ou seja, você vai consumir produtos que são feitos por artesãs. E em apoio à universidade que ajudou a validar todos esses produtos de forma que se possa consumir com total segurança, né? Então houve todo um estudo, houve todo um MVP para que esse produto fosse inserido ao mercado, um estudo aí bastante grande. As artesãs, por sua vez, que eu acho que vocês já viram ou vão ver, né, os vídeos que vai passar ou já passaram, contando um pouquinho sobre a história delas e como que elas desenvolveram esses produtos. Bom, a minha parte dentro do projeto, especificamente, está tanto na parte da plataforma, né, então eu estou cuidando de toda a parte, estou responsável por toda a parte da plataforma em si funcionar, para que todos possam comprar os produtos, como meio de pagamento, como funcionalidades dentro da plataforma, como inserir os produtos das artesãs de forma que ranqueie também esses produtos para que tenha uma visibilidade muito boa, né? Então a plataforma ao qual eu trabalho, ela tem a premissa, né, do SEO, que é o ranqueamento na busca orgânica do Google. E por que eu estou contando isso? Para você, artesão, para todo mundo que for trabalhar dentro da plataforma do Empório Flamejante, os produtos vão ser ranqueados de forma natural no Google, ou seja, vai gerar reconhecimento de marca e vai ter grande visitação dentro desses conteúdos, né? Então é muito legal você que queira participar com a gente desse projeto, inserir seus produtos conosco dentro da plataforma. Um outro ponto ao qual eu também trabalho é dentro do marketing, né? Então nós iniciamos há pouco tempo as redes, né? As redes sociais, toda a parte de funil, inteligência, automação de conversão. Dentro desse projeto, a gente pretende fazer com que as pessoas tenham valor, né? Que as pessoas entendam o valor desses produtos, que as pessoas também consigam disseminar, né, esses produtos para outras pessoas, e daí que nossa sociedade consiga, como um todo, fazer com que o jatobá ganhe escala em todos os âmbitos aí, tanto na parte de saúde, como na parte alimentícia, como na parte como na parte de decoração. E é isso, essa primeira parte é isso. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês da parte de produtos, tá? Eu vou destacar alguns aqui que eu acho que está muito legal, que são óleos essenciais, geleias, papelaria, couro, sabonetes e aromatizantes, livros, camisetas, dentre outros. Então a gama de produtos realmente está bastante grande ali. Também nós temos, né, logo vamos entrar aqui com uma novidade, que será a caixa com kit. O kit que vai ter produtos regionais, né? Então
É muito legal isso, porque além da gente trabalhar a questão da sustentabilidade, a gente também tem um trabalho bastante forte na questão cultural também. E essa caixa ela vai representar isso. Então você que quer, por exemplo, presentear alguém com produtos regionais, né? Você vai poder fazê-lo, você vai poder personalizar também. E também uma coisa que eu achei muito interessante, que trabalhar essa questão cultural, regional, é uma coisa que enaltece muito a cultura brasileira, né? Então, tem letras de músicas, né? Tem várias composições aí muito interessantes, muito legais, né? Tudo foi muito pensado para exatamente enaltecer, né, esse fruto brasileiro e quem sabe aí, com a ajuda de vocês e de todos, ganharmos a escala internacional. Como a gente sabe, né, o ESG é uma grande preocupação, né, as mudanças climáticas, a questão do aquecimento global. Então, todo reflorestamento, né, ou plantação, ela está sendo extremamente enaltecida hoje, né, ela está sendo extremamente valorizada hoje. E logo mais, dentro do ESG, a gente percebe que vai ter grandes novidades aí, né, até em questão de redução de impostos e outras coisas mais. E o projeto Empório Flamejante e Latitude 21 promove até isso, essa questão do florestamento, né? E também dentro do projeto Latitude 21, vocês também vão poder contar com várias feiras e eventos também que nós vamos divulgar para vocês poderem acompanhar esse projeto fantástico. E eu queria agradecer a todos. Gostaria também de pedir para que todos entrem lá no nosso conteúdo, emporioflamejante.com.br. Nós temos também um blog que nós vamos sempre estar informando vocês sobre tudo que está acontecendo dentro do nosso mercado e dentro dessa parte social que a gente está trabalhando. E eu recomendo muito que vocês comprem os nossos produtos, porque assim vocês vão estar ajudando o florestamento, vocês vão estar ajudando as artesãs que estão produzindo com todo amor e carinho, e vocês vão estar enaltecendo a cultura brasileira, a nossa cultura. Então, muito obrigada a todos que estão aqui. Um forte abraço e estou super à disposição, o que vocês precisarem. E qualquer dúvida pode entrar em contato. Até mais! Bom, agora nós iremos dar continuidade às nossas apresentações. Com Daniel Oliveira Sampaio e equipe, oitavo termo de contabilidade da FAI, eles apresentam o estudo de viabilidade econômica de aproveitamento do fruto do jatobá na Nova Alta Paulista. Palco de vocês. Boa noite a todos. Todo mundo está me ouvindo? Tudo certinho? Obrigado pela oportunidade. Somos estudantes do oitavo termo de Ciências Contábeis. Vamos falar um pouquinho sobre a viabilidade econômica da exploração florestal do fruto do jatobá na produção de farinha como incremento de renda para o pequeno produtor rural. O grupo temos como orientador o professor Buchala e os alunos são formados pelo Daniel, que está ali, eu que sou o Leandro, o Matheus e a Monique, por problemas de saúde, não teve como ela vir hoje. Por favor. A espécie explorada. Então, existem várias espécies do jatobá aqui na nossa região. A maior quantidade que a gente tem é do jatobá amazônico. Essa espécie pode atingir de 30 a 40 metros de altura. Uma produção média dela é de 200 quilos por ciclo. O período do ciclo dela é de setembro até dezembro. Como se trata de uma árvore nativa,
Então tem todo um amparo legal para a exploração dessa árvore, desse fruto. Tem a resolução da Secretaria do Meio Ambiente, número 189, de 20 de 12 de 2018, que estabelece os critérios para a exploração de árvores nativas no Brasil, dentro do estado de São Paulo. Bom, agora aqui, algumas características dos frutos, eu vou estar citando o básico de como você identifica o processo do fruto. Bom, primeiramente o fruto, quando ele é verde, a gente pode chamar ele de imaturo, ou seja, ele está no processo que ele é novo. Quando o fruto tem a tonalidade de cor marrom, um pouco mais, um marrom como aquele ali, um pouco mais escuro, não aquele marrom claro, ele está no ponto certo, ou seja, ele está maduro. Quando ele começa a ganhar um pouco de cor para o preto, a tonalidade preta, ele já está passando do ponto. Quando ele chega na cor totalmente preto, ele é um fruto velho, ou seja, não dá mais para o uso. O tamanho do fruto, ele normalmente pode variar de 8 centímetros a 15 centímetros, vai depender de cada fruto, um para o outro. Ali, como vocês podem ver, nessa imagem embaixo, a composição do fruto ele é composto pela casca, conhecido também como vagem, a semente e a polpa, que é aquele ali que está no meio, quebrado ali, Pode passar. A gente teve como base no nosso projeto um levantamento de árvores, em torno de 100 árvores para poder fazer esse projeto e ter base. Lembrando que na nossa área que a gente explorou, em um raio de 100 km ao redor de tudo, a gente não teve como ainda concretizar quantas árvores espalhadas, como a professora Isabel disse. Não tem um número exato de quanto há ainda, está sendo levantado, tem todo um processo em torno disso. Mas para a gente ter exatidão e poder calcular números reais, a gente calculou 100 árvores para poder dar andamento. No processo de utilização da casca, da semente e da polpa, eu vou citar agora alguns exemplos. A casca, ela vai ter um lag de comercialização, mas ela vai ser comercializada para laboratórios farmacêuticos, para produções de remédios, chás que derivam também, aqueles chás que muitas das vezes a gente vê que tem eficácia como remédio também e uma eficiência muito grande. Também vai ser destinado para floriculturas na utilização de compostos orgânicos, ou seja, para que tenha, porque ele serve como adubo e tem uma grande qualidade para o solo. A semente ela pode ser comercializada para a produção de mudas, de viveiros de reflorestamento, por ser uma árvore nativa, tem grande valia para o reflorestamento quanto a plantações. E a polpa, ela vai ser utilizada para a produção da farinha do jatobá, ou seja, que é o que a gente está investigando a fundo. Então, vou trazer agora um pouquinho para vocês a questão dos custos de produção e dos investimentos. Então, para investimento estimado, parte de infraestrutura, que seria o espaço, um barracão, estimamos o custo de R$20 mil. De máquinas e equipamentos, que seria uma máquina que teria que fabricar para fazer a quebra, porque hoje não tem no mercado, então o custo dessa máquina é em torno de uns R$20 mil, fora os outros equipamentos que precisam para armazenagem, uns EPIs que precisam ser utilizados, em torno de R$ 27.019,50, tendo um total de investimento de R$ 47.019,50. Os custos anuais de produção, a gente trouxe os custos fixos, que são os custos dependentes da quantidade de produção que a gente vai ter, os custos se mantêm o mesmo. Então, teríamos um custo de R$ 40.650,93 e os custos variáveis, que seria o custo da produção, da quantidade que a gente estimou, que seria em torno de R$ 186.208,02, totalizando um custo de produção de R$ 226.859,05. Como o Matheus citou, a gente levou em base para a exploração a quantidade de 100 árvores, tendo em média uma produção de 200 quilos por árvores, teremos em média 20 mil quilos de frutos para exploração. Dessa produção, estima-se
6 mil quilos de casca, que seria em torno de uns 30%, de semente 5 mil quilos, que seria representado por 25%, a polpa, que a gente vai extrair para fabricar a farinha, 5.200 quilos, em torno de 26%, e calcula-se a perda de 3.800 quilos, representando 19%. Seriam os frutos que já passaram do ponto, e não dá para aproveitar a polpa, talvez tenha um pouco de perda de semente, mas consegue ainda se utilizar a casca. Não perde a casca, pode usar como composto orgânico ou parte ornamental. A estimativa de receita. Então, para a casca, do total que a gente vai obter, tendo um preço de venda de R$ 6,50, a gente vai ter uma receita de 39 mil. Pela quantidade de semente que vai ser utilizada por reflorestamento, ao preço de venda sugerido de R$ 22,00, teremos um valor de 110 mil. E na farinha, que vai ser produzida, 5.200 kg, R$ 49,00 o preço para venda, 254.800. E a quantidade de perda, não tem como computar o valor, é perdido mesmo. Então, nós temos um total de receita de R$ 403.800. O resultado, nossas receitas, vamos citar, 403.800, total de custos e investimentos, deduzido desse valor, temos um lucro líquido de R$ 129.921,45, aproximadamente R$ 130 mil em um ciclo de 4 meses. Dentro disso, já podemos ver claramente que é um projeto viável, tem um retorno significativo e podemos concluir através disso que a exploração dos produtos florestais é rentável, tanto do ponto de vista econômico quanto da sustentabilidade ecológica. Muitas empresas, Natura, Boticário, já viram essa rentabilidade, esse ponto de vista e do fator de sustentabilidade e já exploram essas naturezas florestais. Está provado que a atividade econômica pode alcançar o equilíbrio entre preservação, rentabilidade e sustentabilidade. A floresta em pé pode gerar grandes ganhos, muito além dos valores alcançados com a venda da matéria-prima, no caso a madeira. Seria isso, gente. Obrigado pela atenção. Agradeço a presença dos dois. E, em sequência, como a próxima apresentação, nós teremos... Bom, quero convidar aqui 2 alunos do 2º termo de História aqui da FAI, que é a Natália Lopes e o Rodrigo Sacramento. Eles irão apresentar para a gente sobre o patrimônio cultural e material do Jatobá. O palco é de vocês. Boa noite a todos, eu me chamo Natália Lopes, sou estudante do 2º termo de História e Geografia aqui da faculdade. Boa noite a todos, eu me chamo Rodrigo Sacramento e também sou estudante do 2º termo de História aqui da FAI. Nossa professora e doutora Isabel Castanha Gil foi nossa orientadora e falaremos um pouco sobre o patrimônio material, cultural. E também sobre os desafios que a gente tem, né, ao pedir por esse registro. Então aqui a gente tem alguns objetivos que a gente buscou ao iniciar esse trabalho, né? O principal objetivo não é somente obter esse registro da farinha do Jatobá como patrimônio cultural e material, mas sim elevar também a região aonde tudo isso começou, elevar as pessoas, porque se a gente parar para pensar, tudo isso começou, essas técnicas, né, elas começaram lá atrás com os povos indígenas. Então, se não fosse eles iniciarem e muitas pessoas fazerem com que até os dias de hoje essas técnicas continuassem, né, nós não teríamos esse método para poder tornar como patrimônio cultural e material.
Sobre a nossa metodologia, né? Nós buscamos fazer uma pesquisa exploratória bem a fundo sobre o tema patrimônio cultural e imaterial. O que é, como que funciona, o que é necessário para que a gente possa solicitar esse pedido, né, ao IFAM, e a Natália vai explicar para a gente. Bom, antes de falar um pouco sobre o que é o patrimônio material, vou estar recapitulando um pouco sobre o que é o patrimônio material. Então, nós temos um patrimônio, é aquilo que é palpável, o material, né? Então, tudo aquilo que é palpável pode ser considerado um patrimônio. Nós temos museus, arquivos, documentos, nós temos também um conjunto arquitetônico de cidades, como Ouro Preto, paisagismo, como o Corcovado, e entre outras características. Agora, já o imaterial, ele é um conjunto de... Ele é um conjunto de bens culturais de natureza imaterial que dizem respeito àquelas práticas de domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer, celebrações, formas e expressões cênicas, plásticas, musicais e lúdicas, e nos lugares como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas, como diz o IFAM, que é o instituto responsável por esse registro do processo do patrimônio material. Um exemplo citado também é a questão do queijo de Minas. Por quê? Quando a gente pensa no queijo de Minas, ele é material. Só que até chegar em todo esse processo da receita, onde passou de geração para geração, coisa assim de anos e anos, nós temos hoje um resultado palpável. Nós temos também o caso da farinha do jatobá, que nós temos até a geleia, que também é um exemplo, onde foi passado de geração em geração. Então, a trisavó passou para a bisavó, que passou para a avó, que passou para a mãe, que passou para o filho. Então, isso é um patrimônio. Até se você estiver em algum arquivo que conte a história da sua família, isso é um patrimônio da sua família. E por que esse patrimônio cultural e material ele é importante? Na verdade, a cultura do nosso país ela é importante. É você se reconhecer enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Quando nós estamos resguardando esse processo, até para nos entendermos enquanto sociedade. Tudo bem, mas um processo imaterial, eu vou estar resguardando apenas um único grupo social. Tudo bem, só que nós estamos resguardando essa cultura e também nos entendendo enquanto indivíduos. Quando nós falamos lá daquele museu nacional que pegou fogo lá no Rio de Janeiro, nós tivemos uma perca histórica muito grande. Então é por isso que nós precisamos estar falando mais, tanto sobre a cultura quanto os nossos bens. Tanto seja aqui na sala de aula, seja no mercado, seja na fila do pão, a gente precisa estar falando e estar a par das situações que acontecem na nossa cidade. Como, por exemplo, um banco comprou um patrimônio do qual esse banco agora vai ser no lugar daquele patrimônio histórico. O que nós podemos fazer com isso? Então, é só uma praça? Qual que é a história daquela praça? Então, quando a gente coloca esse patrimônio material, a gente está guardando, a gente está resguardando os nossos bens, a nossa história. A gente está eternizando algo que lá na frente, quem vai vir lá na frente, aprenderá muito com a atualidade. Às vezes nós focamos tanto assim, está dando um salto na humanidade em relações de internet, tecnologia, só que a gente precisa pensar lá atrás para nós não cometermos os mesmos erros que nós tivemos lá atrás. Então, bom, por quê, né? Essas diversas manifestações culturais de um grupo, de uma comunidade ou de uma sociedade, elas imprimem a sua identidade, devem ser resguardadas como tal. Inclusive, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, ele é o órgão federal responsável por realizar esses registros. E como que é feito esse registro? A solicitação ela é feita por um responsável, porém é necessário também uma parceria de instituição de ensino.
E os interessados pelo registro apresentam uma solicitação ao IFAM e essa solicitação é analisada mediante a documentação exigida. O bem pode ser registrado ou não. Não é algo que é rápido, demora, com certeza, ou pode ser até um pouco mais rápido do que a gente imagina. E o que tudo isso tem a ver com essa parte do Jatobá? O que tem a ver com o Jatobá, né? Então, pessoal, é um questionamento, né? O que é o Jatobá? Às vezes, né, um exemplo da nossa turma, né? Muitos nem faziam ideia que existia esse fruto, né? Então, o Jatobá, ele é um fruto comestível e ele é existente em quase todos os biomas brasileiros, né? Porém, ele não serve somente para ser feito fruto, para ser feito algum alimento, né? Ele é usado, pode passar, ele é usado, como vocês podem ver aí e aqui na mesa, né? Para xarope, bolo, paçoca, mas também não somente na questão alimentícia. Ele é usado como inspiração para fazer pingentes, colares e placas, assim, também são tudo por inspiração do Jatobá. Por que transformar o Jatobá em patrimônio cultural e material? Então, em 2018, iniciaram-se as ações de empreendedorismo de base local, mobilizando microempreendedores de várias cidades da Nova Alta Paulista. O Jatobá apresenta-se como um fruto com grande potencial nutricional, criativo e de impacto socioambiental. Em 2021, iniciam-se as ações de empreendedorismo com um fruto nativo. Aqui, pessoal, a gente tem a imagem da árvore do Jatobá. Uma curiosidade é que o Jatobá ele não é coletado, né, direto do pé, mas sim do chão, por conta que é uma árvore bem grande, então o pessoal costuma coletar os frutos do chão. E aqui a gente tem o processo, né, que na verdade o que a gente busca não é o registro do Jatobá em si, mas sim das técnicas de processo do Jatobá até chegar à farinha. Então a gente tem a primeira etapa, o primeiro estágio, que os frutos são coletados do chão. Após isso, o fruto é quebrado com um martelo. Depois é usado um pilão para separar a polpa e a semente. Em seguida, a polpa é torrada em uma farinheira de mandioca. E aí sai a farinha, que é usada na maioria dos alimentos, inclusive dos que estão aqui. Então tem todo esse processo e essas técnicas. Aqui vocês podem ver a imagem da primeira feira de Jatobá e produtos regionais que aconteceu em Adamantina nesse ano, né, de 2023, em abril, organizada pela professora Isabel Castanho. E a participação dos alunos, né, da nossa turma do segundo termo de História e também de alguns microempreendedores. Logicamente não estão todos nas fotos, porque foram bastantes, né? Bastante. Bom, essas são as referências bibliográficas e muito obrigada. Muito obrigada, Rodrigo e Natália. E agora teremos a apresentação de alguns alunos da ETEC. Quem apresenta para nós é Rita de Cássia Rodrigues e sua equipe, do segundo ano do curso técnico de administração da ETEC, professor Eudécio Luiz Vicente, e ela apresenta culinária com Jatobá e estudo de caso com o chefe Édipo William dos Santos. O palco é de vocês.
professora Maria Emília, que foi a orientadora, né, desse trabalho, e estou muito grata, né, pelo convite que a professora Isabel nos fez para vir apresentar o nosso estudo de caso, que foi feito com os empreendedores da região. E assim, eu estou até emocionada, porque para mim esse lançamento da plataforma, né, do Employer Farejante é um sonho, né, Isabel, de muitos anos, e que hoje, né, e amanhã vai ser concretizado, né? Isso daí, assim, é muito importante, aquilo que eu falo, né? Dinheiro é importante na vida da gente, mas as conquistas desta forma não tem preço, né? Não tem valor que nos satisfaça mais. Lógico que todo mundo faz algo, busca conhecimento para ter rentabilidade também, porque a gente precisa sobreviver. Só que a parte do eu, né, da realização pessoal, isso não tem preço, né? Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Então, meus alunos, né, lá da ETEP, o Décio Luiz Vicente, todo mundo aqui tem vários alunos que estão aqui, né, apresentando, e que hoje eu estou com a equipe, né, do técnico em administração, e a Rita de Cássia, ela vai falar sobre o estudo de caso, né, de culinária com Jatobá, com o nosso chefe ético, William dos Santos, porque foi o seguinte, foi o desenvolvimento de um trabalho com vários empreendedores, e a gente escolheu o ético para falar sobre a vida dele, sobre, né, a estrada que ele percorreu para chegar onde ele está hoje, com muitas realizações. Isso também é muito importante, a gente sentiu que ele busca, né, isso com ênfase, né? Então, é isso, a gente tem que buscar o que a gente quer, né? E todo mundo pode, tá? Eu sou menos inteligente, mas não, todo mundo pode, é só a gente querer, né? A gente tem que sempre buscar realizar nossos sonhos e com vontade, né? Com perseverança, persistência, comprometimento, responsabilidade, porque é assim que a vida vai, né? A gente tem que sempre estar buscando, não desanimar nunca, né? Problemas todo mundo tem, né? A gente teve aí só uma pandemia, né, Isabel? Para dar uma brecada, né? Então, e esse projeto ele foi desenvolvido, né, na aula na aula de desenvolvimento de modelos de negócios comigo e com essa turma toda, que é um projeto interdisciplinar que a gente tem na escola, que é a cidadania corporativa impactando vidas e negócio. Então, agora a Rita fica com a palavra, que ela vai falar um pouquinho sobre o ético, né? O nosso chefe aí está desenvolvendo um belo trabalho. Parabéns. Boa noite. Confesso a vocês, é difícil falar do chefe ético, né? Nós tivemos conhecimento sobre a sua gastronomia, né, na nossa sala de aula. Inclusive, muitos alunos da sala, até então, não conheciam o fruto do jatobá, certo? E o ético levou para nós o fruto, a farinha. Eu, na verdade, eu não tinha conhecimento que seria possível, né, desenvolver a farinha para que nós pudéssemos fazer receitas, né? O ético também, ele nos disse a sua trajetória, como que foi em relação ao seu começo, né? Que foi com as balas de coco, né? A receita de família. E depois ele também conseguiu uma bolsa de estudos, né? Na faculdade de gastronomia. E lá ele foi desenvolvendo o gosto, né? Pela gastronomia, inclusive do jatobá. Nós também estivemos na feira, né, que ocorreu em abril, com os colegas de sala. Cada um de nós pudemos assim, fazer um grupo com os empreendedores e nós ficamos com o ético, né? Lá eu conheci o brigadeiro de jatobá, que eu amei, e ele não trouxe para mim, falei que amanhã eu quero. Também o bolo, né? Eu achei assim muito gostoso, saboroso. Tem as barrinhas de cereais. Eu sou uma pessoa que eu tenho intolerância ao glúten, mas às vezes a gente não tem o que substituir, né? E no caso ele apresentou. E eu acho assim, de suma importância para a gente, né, poder conhecer e também adquirir.
também foi falado, né, das dificuldades na pandemia, né? Porque a gente não podia sair de casa, né? Então eles começaram esse trabalho, né? A professora Maria Isabel também, ela também esteve lá conosco, né? Dando palestras, né? E desenvolvendo esse trabalho, né? Que eu acho muito importante. E assim, não ficou só restrita à pandemia. Hoje nós estamos com ele, né? Amanhã já tem, né? A parte já que já está inaugurando, então é muito importante. E também assim, o que eu pude verificar no Édipo, que ele está tentando trazer as suas receitas, né, para o gosto, né, da população, para que nós possamos usufruir, certo? E não só para as pessoas que são alérgicas, no caso. Também, assim, o que eu percebi é uma inovação dele, também no empreendimento dele. Assim, até agora eu não vi nenhum concorrente do Édipo. Então, assim, ele está no caminho. Ele, na minha opinião, é um dos pioneiros aqui. Apesar do que nós ouvimos aqui, né, até então, que eu não tinha conhecimento a respeito da farinha de jatobá, mas aqui, assim, está enriquecedor para mim. E também o dia que o Édipo foi na nossa escola, eu fiquei pensando sobre a nossa alimentação. Se a gente tem uma alimentação adequada desde o início, hoje problemas de saúde seriam mínimos, né? Então é muito importante a gente prestar atenção na nossa alimentação, ver o que nós estamos ingerindo. O Édipo, ele deu assim explicações, né, de grande importância do que nós estamos consumindo, né? Muitos produtos industrializados, né? Porque o que eles obtêm? Lucro. E pensam um pouco na saúde das pessoas, né? Então era isso aí. Eu gostaria de agradecer ao Édipo, que toda vez que eu precisei, eu liguei, ele me atendeu, mandou mensagem, sabe? Fiquei assim, ó, agradecida mesmo de coração, tá? E também aos outros microempreendedores que atenderam também, aos nossos colegas de sala, né? Que eles puderam também desenvolver os trabalhos deles também, tá? Amanhã estarão aqui, né? E nós também fomos visitar essa feira e a gente acabou adquirindo produtos, né, desses empreendedores. Então, assim, foi muito valioso. Tá? Obrigada, Deus. Agradeço aos professores pela apresentação e dando sequência às apresentações da noite. Nós temos a aluna Sara Uemura. Ela é bolsista do programa PIBIC, CNPq, Ensino Médio, FAI, FATEC. Ela é aluna, está cursando o 3º ano do curso Técnico em Logística da ETEC, professora Eudécio Luiz Vicente, e ela vai estar apresentando para nós sobre a Jatobateca, a biblioteca virtual da Jatobá. Boa noite a todos, eu sou a Sara, eu sou aluna do 3º ano do ensino médio, integrada à logística, sou bolsista na FAI, da PIBIC, e tendo como orientação a professora e a doutora Isabel Castanha Gil. Hoje eu vim apresentar um pouquinho sobre a Jatobateca. O objetivo desse projeto é investigar a distribuição e as características do Jatobá, caracterizar uma biblioteca virtual e apresentar a Jatobateca sendo a primeira biblioteca virtual do país sobre o Jatobá. E como esse trabalho está sendo desenvolvido? Ele está sendo desenvolvido através de pesquisas científicas, reuniões online com orientadora e pessoas envolvidas também nessas pesquisas. O desenvolvimento do site que abriga a Jatobateca também, e relatórios, pesquisas, apresentações como essa. Vou falar de novo também um pouquinho sobre o fruto. Um fruto pouco conhecido pelas pessoas. É um fruto, como ela está mostrando, a árvore dele é grande, ele está presente em quase todas as regiões. O tronco da árvore é reto, a casca é lisa, as flores são brancas, a creme.
benefício à saúde, como nutrição, prevenção e tratamento de doença. Afinal, o que é uma biblioteca virtual? A biblioteca virtual é um acervo de informações num site que está divididas por categorias que as pessoas possam acessar através de um link. E a gente pegou como exemplo da Jatobateca a biblioteca virtual, como está mostrando ali, do Cerrado, uma plataforma fácil de acessar. O que é a Jatobateca? É uma biblioteca virtual que ela está dividida por categoria: publicações científicas, matérias jornalísticas, vídeos, textos literários, artesanatos e culinárias. E como que vai funcionar essa Jatobateca? A pessoa ela vai acessar o link nesse site que vai levar ela a página original onde ela quer acessar, e dentro dessas aí tem um print de cada categoria: publicações científicas, matérias jornalísticas, vídeos, textos literários, artesanato e culinária. Aqui está um texto que eu produzi, né, que está publicado no site da ETEC, quem queira acessar, quer ver, onde mostra um pouquinho da minha participação nesse projeto. Como eu falei, a biblioteca está em desenvolvimento no site. Mas quem está desenvolvendo esse site da Jatobateca? Ela está sendo desenvolvida por um grupo de estudantes da empresa Júnior, num estado bem longe do nosso. Eles são alunos da Universidade Federal de Pernambuco, da cidade de Caruaru. E ao lado da foto temos a reunião online que tivemos com eles, com os desenvolvedores do site, onde eu e a professora Isabel participamos, agora, semana passada, no dia 30 de julho. E minhas considerações finais foram a busca das publicações que farão parte dessa biblioteca virtual, possibilitou conhecer mais sobre o fruto e adquirir novas experiências, ampliando o conhecimento sobre o tema em estudo. Aqui tem as referências onde eu busquei as informações para montar esse projeto. E eu agradeço a presença de vocês, e em especial a professora Isabel, que esteve comigo durante o começo do projeto, tendo muita paciência, me ajudando. E é isso. Muito obrigada. Bom, pessoal, vocês viram então? Tem vários cursos participando, a dinâmica é bem grande. E hoje é a noite mesmo da dimensão pedagógica do projeto, né? Lembra que um dos pilares é o conhecimento. E o conhecimento, ele é vasto. Aqui não tem o lado agronômico, aqui não tem o lado de uma formação comunitária, o lado da biologia da planta, né? Então vocês vejam que é bem vasta mesmo essa possibilidade. E quando a gente passa perto de uma árvore dessa, passa despercebido, né? Olha a potencialidade que a gente tem. Amanhã, por exemplo, nós vamos ter na programação um outro aluno que desenvolveu um aplicativo para poder fazer o mapeamento informatizado das árvores. Qualquer pessoa, qualquer um de vocês, pode baixar o aplicativo L21, já está lá na loja Google Play, e você fotografa, e por meio das coordenadas geográficas, a gente vai fazer esse mapeamento para poder prospectar a colheita que acontece agora a partir de setembro. E aí, então, daqui um pouquinho eu apresento para vocês a plataforma em si. Mas antes, eu quero ver se tem alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, o Bruno e a Águida, eles podem circular para o microfone para vocês fazerem perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Nedinha, nenhuma? Oi, tem uma aqui.
Isabel, como eu sou da área da agronomia, eu não sei se vocês fizeram algum estudo ou se tem informação. Como é que é a questão da germinação? Se é uma semente de germinação fácil. Bem interessante. Nós temos um parceiro, que é o Kleber Oliveira, formado aqui, inclusive, formado em agronomia, é nosso parceiro em Flórida Paulista. Tem alguém de Flórida aqui? Ele é o secretário de Agricultura. E é por meio do Kleber que nós já estamos com mais de 10 mil mudas plantadas. Eu faço a doação das sementes e ele que cultiva. Nós já fomos lá para ver toda essa parte. E o que ele nos orientou e a gente viu fazendo é que ela é uma semente dura, né, para quebrar a casca, então tem que escarificar, tem que dar uma machucadinha na semente que é grande, dá uma machucadinha, aí coloca lá nos tubetes, tem até uma foto aí que mostra, ela germina mais rápido, né? E é muito interessante, porque ao mesmo tanto que ela cresce para cima, ela cresce para baixo. Ela tem uma semente profunda e é exatamente o que segura uma árvore de 40 metros, né? E ela vai buscar a água lá embaixo. Isso, então é bem interessante essa parte da semente, sim, da germinação. Nos testes que nós fizemos, como assim que foi feita a coleta e a quebra e já foi plantado, deu 95% de germinação. Mais alguma pergunta? Tá. Tem uma pergunta aqui, pera lá. Ô, professora, quantos anos depois que planta ela, que vai germinar agora, quantos anos que vai para ela dar o fruto, para poder colher o fruto? Aí você vê a necessidade, a importância do aplicativo informatizado. No mínimo 12 anos. Tem árvore que nós codificamos, ela tem mais de 20 anos e não produziu. Então, o aplicativo informatizado, ele vai mapear para a gente aquelas que existem, né? Que são as chamadas árvores remanescentes. Acho que tem uma pergunta aqui. Tem uma aqui, Bruno. Na realidade é minha amiga aqui, mas eu vou fazer pergunta por ela. Ela quer saber o porquê do nome da plataforma virtual Empório Flamejante. Ah, tá bom. Olha, bem interessante. Às vezes fica um pouquinho confuso. Vocês vejam que a marca é Latitude 21. Mas a gente está pensando longe. Não sei se nós vamos conseguir realizar, mas pelo menos a gente está tentando pensar longe. E pensando longe, Latitude 21, ela fica como um grande guarda-chuva. Então, a primeira startup que nasceu no movimento Latitude 21 foi o Empório Flamejante. Então, uma startup é uma empresa nascente que tem possibilidade de crescimento. A Marília, ela pensa, quando se aposentar, ela pensa em criar uma empresa que trabalhe com turismo rural. Aí já tem até nome, se chama João de Barro Turismo Regional. A João de Barro será abrigada na Latitude 21. Os nossos projetos de música, eles são abrigados na Latitude 21. Então ela é o grande guarda-chuva e outros vão nascer. Se der certo lá no Parque Tecnológico de São José dos Campos, vai nascer uma outra empresa voltada para a área industrial da tinta do jatobá, né? E de outras tintas. Então você já vai também, você vai criando um ecossistema, né? Mais tem uma pergunta para cá? Parabéns, Isabel. E todos os alunos, né? Fiquei encantada de vê-los aqui falando com tanto conhecimento, né? Parabéns. Eu gostaria de saber, quando você traz essa questão da história, né? Do pertencimento dessa árvore na nossa cultura, se nós temos aqui em Tupã, a comunidade indígena, né? Os Caimangues, se há algum relato, algum estudo lá, se eles utilizam
do Jatobá, em algum momento deles, lá da história deles também, ou se há lá no museu alguma história nessa parte? Até o momento, vocês percebam o seguinte, né? Você tocou numa questão bem interessante que é da nossa área, né? Então, toda essa área aqui do Oeste Paulista viviam os caingangues. Na língua deles, caingangues. Na nossa língua, coroados. Mas é o mesmo, a mesma etnia. Quando vai chegando ali perto do Rio Paraná, tanto do lado paulista quanto do lado sul-mato-grossense, que no passado era Mato Grosso, viviam os ofaiês, outro grupo. E o que aconteceu é que aqui a interferência foi tão grande, tão grande, tão grande, que aqueles indígenas que sobraram, eles perderam todas as referências, né? Eles perderam. Então, Tupã está tentando, com o Museu Índio Avanuíri, está tentando fazer algum resgate. Mas a comunidade é pequena, eles já não têm mais a área de floresta, eles estão tendo que se adaptar na medida do possível. Mato Grosso do Sul foi mais feliz. Ali do lado, um fato bem interessante aqui, que é nosso e a gente desconhece. O Darcy Ribeiro, um grande antropólogo brasileiro, que trabalhou principalmente ali nos anos 40, 50, 60, ele andou por aqui tudo, esse grande antropólogo. E ele deu esses índios ofaiés como extintos, não tem mais. E assim ele escreveu, e é uma etnia que desapareceu. Mas acontece que no período do Getúlio Vargas, que ele sabia que a industrialização ia mudar muito, né? A interiorização era inevitável, a relação cidade-campo tinha se mudado completamente, então ele encomendou vários projetos para fazer o levantamento dos indígenas. E contratou um antropólogo alemão. Esse antropólogo veio, andou por aqui e encontrou alguns remanescentes dos ofaiês. Escreveu e ficou lá no museu, lá no Arquivo Histórico Nacional, na Biblioteca Nacional. Aqui em Brasilândia, assim que passa o rio, aqui em Paulicéia, já chega a Brasilândia, daí a 25 quilômetros, tem uma pessoa muito interessante que vale a pena trazer aqui. Ele é inclusive colaborador, já veio aqui, se chama Carlito Dutra, ele é um gaúcho. E ele é um historiador. E ele veio do Rio Grande do Sul, começou a trabalhar pela Igreja Católica, o Conselho Indigenista Missionário, e ele falou, não, os ofaiés não são extintos não. Aqui tem ofaié, em Brasilândia. E aí o que ele fez? Eu vou ver se tem registro. Aí ele foi para o Rio de Janeiro, para a Biblioteca Nacional, foi buscar, nem sabia se tinha referência, chegou nos escritos do antropólogo alemão. Escaneou tudo, né? Fez microfilmagem, trabalhou, viu que era o ofaié mesmo, Darcy Ribeiro tinha se enganado, e começa um trabalho bem sério junto com a Universidade Federal de Três Lagoas. E aí ele conseguiu, quando era a fibria, né, aquela indústria de papel e celulose, ele conseguiu um trabalho lá, um projeto, que a fibria, que era do Grupo Votorantim, contratou uma pessoa especializada em design étnico. E aí essa pessoa veio, e olha que pessoa importante, o mesmo design que fazia os brincos, os colares da Winnie Mandela, esposa do Nelson Mandela. Para vocês verem o tanto que os nossos indígenas eles foram desnaturalizados. Eles tinham perdido a língua, eles tinham perdido as técnicas de fazer tinta, eles tinham perdido tudo. Esse design começa a resgatar isso e começa a fazer as tintas com eles, resgatar o desenho a partir dos mais velhos, que eram poucos. Final da história, isso está resgatado. Esse grupo, se vocês terem uma ideia,
Esse grupo aqui de Brasilândia, os artesanatos delas, está lá naquela novela que chama Terra e Paixão, se não me engano, está lá. E está no nosso grupo também a Ramona, que é a Índia Lofayette, que faz essa parte. Então você vê que é um trabalho de resgate devagarzinho, lento, né? Que nós perdemos por aqui. Alguma aí, Águida? Boa noite, professora. Eu queria saber de onde surgiu o interesse pelo jatobá, porque é um fruto que é excluído por muita gente. Então, eu queria saber como a senhora e os pioneiros do projeto começaram a se interessar por esse fruto. Está aqui o Wilton, que me acompanhou desde não sei quando nas inovações, né, Wilton? Desde não sei quando. Eu sempre gostei assim, eu sempre procurei olhar as coisas com um olhar que outros comumente não veem. E a inovação hoje, na verdade verdadeira, ela é muito difícil. Tudo que você quer já existe. Tudo que você quer alguém já fez. Tudo que você quer tentar fazer alguém patenteou, você vai na internet, é um absurdo. Então, a inovação está em você também remodelar processos, você remodelar produtos, não simplesmente criar, né? E eu sempre fui muito preocupada com a questão do desperdício, muito preocupada. E eu via tanta fruta no chão, mas não é possível, alguma coisa tem que fazer, não é possível, né? E ao mesmo tempo, vem sempre, tem um motor pessoal que te alavanca, né? Não estava muito longe de eu me aposentar. E eu queria uma atividade, eu já tinha feito como agente regional de inovação pelo Centro Paula Souza, eu era responsável pela Regional Presidente Prudente, me aposentei em 2022. Eu já tinha feito esse trabalho de mobilização dos microempreendedores. Isso a gente vem fazendo, né, desde 2018, paramos na pandemia, agora a gente está com a plataforma, né? E como professora de geografia, que não me conformava de ver também a Nova Alta Paulista com tantos indicadores, aqueles indicadores hegemônicos, né? Renda per capita, salário médio, todos esses indicadores nossos são desvantajosos. Nós estamos abaixo da média estadual. Mas, gente, aqui tem natureza, aqui tem que ter alguma coisa. Então, vamos buscar outras métricas. E eu comecei a prestar atenção em alguma coisa que pudesse levar um pouco do que eu sabia, que pudesse trazer as microempreendedoras, que eu pudesse renovar a natureza de alguma maneira e que, ao mesmo tempo, eu não competisse com ninguém. Porque era muito fácil, né? Todo mundo faz um biquinho de crochê, eu vou fazer também. Todo mundo faz isso, eu vou fazer também. Não tem sentido. Então, eu queria alguma coisa que eu pudesse trazer todo mundo, mas que eu não competisse com ninguém. E eu comecei a investigar, aí junto com um pesquisador do IAC, eu fiquei sabendo das propriedades do jatobá. Aí comecei a ver a parte agronômica, a parte medicinal, que não é minha área, comecei a parte, será que dá para inventar artesanato do jatobá, né? E quando você vai na inovação, você vai também na criatividade. Porque inovar com dinheiro, parabéns, mas inovar sem dinheiro é outra conversa. Então a gente vai meio na brincadeira, vamos ver o que dá para fazer. Já existia um ecossistema de base de empreendedorismo, as pessoas confiaram, o Érico está desde o início, a gente nunca prometeu nada, porque também não tinha o que oferecer em termos de financiamento, mas as pessoas, elas são sedentas por novidade, elas gostam de projetos diferentes. E a partir daí, nunca deixei de envolver a escola, foi nascendo então o jatobá, né? E agora a gente já está aí, quase já no Parque Tecnológico de São José dos Campos. Né? Mais alguma pergunta? Tudo certo?
E tem uma questão aqui para vocês, né? Veja bem. Talvez em algum momento, sei lá o que, alguém vai acabar estudando o meu caso, como já estudaram o Édipo, né? Eu fui funcionária pública a vida inteira. Sou professora, Centro Paula Souza, secretaria estadual de educação, aqui na FAI, assalariada, bem confortável, né? Então, mas para que vai inventar de empreender depois dos 60 anos? Então, eu entro nesse grupo que começa a empreender depois dos 60 anos, né? Então, eu entro num outro grupo de pessoas, são sexalescentes, são pessoas de 60 a mais, que têm saúde, que têm uma proposta, que têm um objetivo e que têm um projeto de vida. E esse projeto de vida de fato, criar oportunidade para as pessoas e também dar a contribuição para o meio ambiente. Né? Alguma pergunta mais? Então, coloca a plataforma. Tem alguém? Você está vendo alguém? Coloca a plataforma, por favor, www.emporioflamejante no Google. Acho que é lá no Google. Só para vocês conhecerem um pouquinho. Amanhã vai ser falado um pouquinho mais dela, né? Mas hoje vocês vão conhecê-la, pelo menos para ter uma ideia. E aí, enquanto isso, deixa eu colocar, né? Vocês todos estão convidados. Por quê? Para participar desse projeto. Vocês podem participar criando poesia, inventando música, tocando violão, fazendo bala. Só o Édipo tem que pôr outro recheio, senão não vai gostar, né? Então, o Marcelo aqui, ó, também é empreendedor, né? Então, vocês podem participar. Mas a gente tem uma proposta para vocês, que é o seguinte. Isso ainda vai render. Veja, o pessoal de história, tá? Já vai soltar um aplicativo, vocês vão participar desse aplicativo, desse formulário, desse formulário, para levantar um pouco do perfil de consumo de vocês. Sabemos que a geração de vocês compra pela internet cada vez mais, não é isso? Aí é uma maravilha comprar pela internet, eu também compro. Então, olha, você pesquisa preço, você vê qualidade, você vê o comentário das pessoas, você vê um monte de coisa. Porém, tem uma questão sociológica que a gente não para pensar, que é a seguinte: à medida que eu estou aqui na frente da tela do meu celular ou do meu notebook, que eu compro de qualquer lugar do Brasil, não quero nem saber de onde é que vem, né? E vai chegar na porta da minha casa, isso vai nos despersonificando em termos de cultura. Então eu vou comprando pela internet, né? Eu estou de frente com o mercado mundial e eu vou virando as costas para o mercado local e regional. Então é muito comum o jovem que não sabe se a cidade dele produz alguma coisa ou não. A minha cidade é pequena, eu acho que não produz. Então, vocês vejam, os meninos lá de história falaram do desafio. Nós temos um desafio grande, que é tentar colocar para vocês essa questão mesmo do pertencimento. A minha cidade tem, só que aquilo que é feito lá, uma geleia, interessa para mim? De modo geral, esses produtos aqui, eles são mais para adulto do sexo feminino. Nós vamos começar a pesquisar para ver o que é que atende vocês. O que é que o Édipo pode fazer que atende o gosto de quem tem 19, 20, 22 anos. O que é que outras pessoas podem fazer. E aí, nós estamos num projeto com a Atlética. Já conversei com o Tiago, que é lá, né, da agronomia, e nós vamos tentar fazer alguma coisa assim criativa. E vocês serão convidados.
Vocês poderão comprar pela internet, nós vamos abrir esse canal, tem aqui agora, né? Vocês vão aí poder comprar, mas para não pagar frete, a nossa ideia é fazer uma entrega por mês. E o dia da entrega por mês, não sei como ainda, não está desenhado, que aconteça aqui e que seja uma feirinha de produtos regionais. E o dia dessa feirinha, não é só lá, olha, a Águida comprou isso, está aqui, pagou, está aqui o seu pacotinho. Que nesse dia a gente tenha vocês que tocam violão, que cantam, que declamam uma poesia, sabe? Para ir criando essas memórias, criando esses vínculos com os produtos regionais. Por sua vez, vocês vão dizer para a gente se o produto tem qualidade, se o preço é competitivo, se atende à sua necessidade, sabe? A gente começa a criar um movimento que o nome Serra da Canastra não é famoso no Brasil inteiro? O nome Serra da Canastra fala por si. Serra Gaúcha, Pantanal Mato Grossense, né? Com a plataforma, nós queremos ganhar o Brasil, quiçá ganhar o mundo, porque não custa a gente sonhar, né? A gente tem asa mesmo para voar com o pensamento, depois a gente vai atrás tentando ver o que dá para fazer, mas que a gente consiga imprimir essa característica da latitude 21. Então, o que a gente tem lá? Olha, lá em cima nós temos as categorias, né? Os licores, vinagre, geleia, cachaça, alimentos variados, com coisas magníficas que vocês vão conhecer, não sei se vocês podem vir amanhã. Parte de papelaria, vou mostrar aqui para vocês um exemplo de papelaria. A questão mesmo da identidade. Essa agendinha aqui, por exemplo, olha, essa agendinha é de MDF. Aqui tem o nosso mapinha. Esses 3 vazados são Dracena, Damantina e Tupã, são a sede de micro-região. E aqui dentro tem desenho de aluno a cada 10 páginas. Pega um que tem desenho, por favor. Por quê? Porque aqui tem o bicho preguiça, aqui tem planta. Tem o bicho preguiça que é nosso, tem o macaco, tem a anta, tem a onça. Você está com alguma coisa nossa. E como a gente tem essa preocupação com a responsabilidade ambiental, então, quando terminar, a capa é durinha, você pode trocar o miolo de papel. Isso daqui você pode presentear alguém, né? Esse é um exemplo. Um outro exemplo é esse aqui, ó. Para vocês colocarem como é que a geografia é importante, né? Ó, então veja. Sempre as pessoas me procuravam. Professora, eu preciso presentear um fornecedor importante para mim. O que eu compro? Onde tem alguma coisa que representa a região? Não tem. Professora, eu preciso levar alguma coisa da nossa região para um secretário de Estado, para um ministro. O que eu levo? Não tem. Aí nós fomos desenvolvendo isso aqui, agora tem. E aí nós fizemos o seguinte ainda. A gente ressignifica. Falaram para nós que nós somos a 2ª região mais pobre do estado de São Paulo, não é isso? Falaram para nós que nós somos o corredor da fome. Não falaram isso? Alguém já ouviu esse nome horroroso, né? Mas caramba, nós não somos o corredor da fome, coisa. Quando você olha aqui, tem um mapinha do estado de São Paulo. Quando você olha aqui, o Rio do Peixe e o Rio Feio, eles correm em paralelo, como eu disse, 60 quilômetros um do outro. Eles formam aqui um retângulo. Não tem nada na paisagem do estado de São Paulo que seja igual. Isso é nosso. Isso é nosso. Aí, ainda tem mais, né? Esse daqui, quando você vai ver, todo mundo aprendeu lá na 5ª série, quando viu história antiga, sobre a Mesopotâmia. O rio Tigre e o rio Eufrates, que estão hoje onde é o Iraque.
não são rio-grandes. Por que a importância tão histórica deles? Porque estão no deserto. Então, uma gota d'água no deserto vale mais que ouro. Quando derrete a neve, eles enchem e eles espraiam, e aquele vale fica fértil, a tal da crescente fértil, a Mesopotâmia. E lá nasceu a matemática, nasceu a arquitetura, nasceu um monte de coisa ali da nossa história, guardadas as proporções, por causa do desenho da paisagem que a natureza fez. A Nova Alta Paulista é uma Mesopotâmia paulista. Vocês viram que de Corredor da Fome para Mesopotâmia paulista tem uma pequena diferença, bem pequenininha. Então vocês viram como é que a gente ressignifica, né? Aí, opa, mas só uma pinha? Então, o que nós fizemos? Eu saí com quem é de Flórida, com o Odimir, que é o secretário de Meio Ambiente lá de Flórida, um dia inteiro catando água dos rios aí, e olha a água dos 3 rios aqui. A água dos 3. Aí, para contar essa história mais bonitinha, tem um mini livro aqui. Não é história inventada, não. São as características da paisagem. Então, você quer dar um presentinho? Você quer ter algo original? Está aqui. E quando você olha, você vê que a gente tem algo só nosso. E fizemos outro ainda, descobrimos um negócio extraordinário. Eu sempre vivia perguntando onde é que passa a linha de Tordesilhas. E buscava, até que eu descobri lá no curso de cartografia de Presidente Prudente, depois fui lá na Torre do Tombo, no Portugal. Então, não tinha, 1494, quando o Tratado de Tordesilhas foi feito, a geometria, a matemática não tinha a precisão de hoje. Então, eles colocaram assim, 370 léguas a oeste de Cabo Verde será traçada a linha. As terras a leste de Portugal, a oeste da Espanha. E aí ficou. Onde é que essa 370 léguas? Né? Não tinha uma precisão. À medida que a matemática evoluiu, chegou numa precisão. É o meridiano 49. O meridiano 49 graus passa por Linz. Se ele passa por Linz, nós estamos ao oeste de Linz. Logo, onde nós moramos já pertenceu para a Espanha. Vocês sabiam disso? Então, nós já tivemos em território espanhol, né? Então, colocamos isso no mapa da América do Sul, e aqui atrás tem um pergaminho que explica essa história. Então, a gente vai criando coisas, né? A gente vai criando coisas e ressignificando o que a gente tem, que é só nosso, né? Então, agora você tem esse lugar para você ir trabalhando, e aí você pode passear, né? E você vai vendo, você tem não está em funcionamento ainda, tá? Mas você vai poder adquirir e tudo mais. Nesse começo tem uma promoção, até R$100 não tem despesa com frete. Então, mais de R$100, mais R$100 não tem despesa com frete, e você vai poder ter coisas originais da Nova Alta Paulista na sua casa. Balinha do Édipo, por exemplo, que ele vai servir agora, né? Isso. Enquanto ele vai servindo as balinhas com recheio de jatobá, eu vou falar para vocês sobre a presença. Então, tem um QR Code, Natália e o Rodrigo, eu vou pedir para vocês colarem depois lá naqueles vidros de saída, e vai chegar lá numa informação para vocês que já vai sair direto o seu certificado. Então, ali, como é novo, tem um negócio novo aí que o pessoal de ciência da computação criou, que são as coordenadas geográficas. Então, para quem já foi embora e tentar acessar, não vai conseguir, porque
porque está fora dos domínios da FAI e não vai conseguir. Então, pegar esse ponto que faz onda, né? Aí, se vocês não conseguirem acessar, vocês vão em configurações, localização, que aí vai dizer onde você está, aí habilita. Isso é para o pessoal da FAI. Vocês, por causa da... é a lista, tá bom? Esse é o pessoal da FAI. Pode passar para mim. Pode passar para mim. Então, aí a balinha para vocês provarem, né? Se quiserem ver algum produto aqui na frente também, amanhã a gente vai ter degustação aí fora. Mais alguma pergunta, se alguém tiver? Então, agradecemos a presença de todos, a contribuição dos colegas professores, dos coordenadores, do pessoal de pesquisa e extensão da FAI, agradecemos a professora Marimília, professor Hilton, e agradecemos a presença de cada um de vocês. E aqui tem a balinha e os meninos